Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados à saúde, motivados pelo contexto da pandemia que nós estamos vivendo e com o objetivo de fazer circular um conjunto grande de informações baseado em pesquisas, baseado em evidências científicas, um conjunto de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito das ciências biomédicas, especialmente da medicina, da enfermagem, da saúde coletiva, da biologia, mas também de outros campos do conhecimento, como da história, da antropologia, da sociologia, da geografia, da comunicação, da informação, mostrando o conjunto de ciências e de pesquisadores que vêm se envolvendo com a temática da Covid-19. Como a gente vem ouvindo aqui de inúmeros pesquisadores, ninguém se tornou, ninguém era especialista em Covid-19, todos se tornaram especialistas em Covid na medida em que a pandemia foi se agravando. E a gente conta, também com outro objetivo, que é registrar para o futuro o conjunto de situações que nós estamos vivendo aqui, que estão gerando ansiedades e desinformação, boatos, enfim, a gente está observando e registrando para o futuro, para futuras pesquisas, o que nós estamos vivendo aqui no contexto da Covid-19. E hoje nós vamos tratar, estou aguardando aqui enquanto nosso convidado entra, mas enquanto isso eu vou apresentá-lo. Nós vamos tratar de uma temática associada às novas variantes da própria Covid-19 e associada ao processo de infecção pela Covid-19 e diante desse momento atual, que a gente pode dizer que estamos vivendo talvez uma sucessão de ondas da própria pandemia. E nós vamos tratar especificamente dos riscos nesse contexto de sucessão, de sobreposição de inúmeras ondas. Nós vamos tratar dos riscos da própria pandemia, da Covid, do atraso da segunda dose da vacinação e na lentidão e na demora na vacinação, quais são os principais riscos que podem ter, mas dentro disso discutir a dimensão da própria vacinação, das vacinas, das medidas preventivas, como o uso de máscara. Vamos tratar dessas questões, né? Hoje nós temos convidado para a nossa conversa, eu ainda aguardo que ele esteja entrando aqui, mas nós temos como convidado para a nossa conversa o professor, pesquisador, o médico Enaí Tupinambás, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Infectologia e Medicina Tropical, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em Ciências da Saúde, com foco em Infectologia e Medicina Tropical, também pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atualmente é professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e vem trabalhando como assessor técnico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, especialmente HIV e AIDS, das hepatites virais. Ele é líder de grupo de pesquisa no CNPq, um grupo de pesquisa focado na temática do HIV AIDS, e outro grupo de pesquisa focado na discussão sobre a Covid-19. Ele já é professor orientador no programa de pós-graduação de Ciências da Saúde, focado nessa dimensão da infectologia e da medicina tropical, e vem trabalhando com diversos temas, associado à própria, como já disse aqui, a própria dimensão da infectologia, tratando dessa dimensão, em doenças infecciosas, particularmente da HIV/AIDS, e também agora atualmente desenvolvendo inúmeros projetos associados à Covid. Eu vou ver se nosso convidado está aqui, agradecer a presença de todos e de todas que estão aqui para iniciar a nossa conversa.
Não consigo visualizá-lo aqui. Espera aí um segundo. Enquanto ele entra aqui na nossa conversa, enquanto a gente aguardamos a entrada dele, gostaria de avisar a todos e a todas que estão aqui que podem fazer perguntas. A nossa dinâmica ela permanece a mesma dos outros momentos de live. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem, enquanto eu tiver, já tenho aqui algumas perguntas que eu fui produzindo, mas vocês podem fazer perguntas. Vou só aguardá-lo. Ainda não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se ele está encontrando alguma dificuldade para entrar aqui na live. Entrou. Pronto. Deixa eu já convidá-lo imediatamente aqui para nossa conversa. Olá. Oi. Professor, tudo bem? Bom dia. Igor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer enormemente você ter aceitado participar dessa conversa, nesse momento que é tão importante para a história do mundo e particularmente da história do Brasil, né? Um momento inédito de pandemia que a gente está vivendo, que se prolonga por tanto tempo e que no Brasil apresenta inúmeras dificuldades extras assim, em relação à própria condição em vários níveis. A gente pensar na dimensão da educação e saúde, das campanhas, da própria distribuição de insumos fundamentais para a própria prevenção e controle do vírus, enfim, equipamentos. A gente vive um contexto, e até chegando no contexto atual, de uma lentidão muito grande no processo de vacinação, eu vou frisar o apesar do SUS, apesar da capacidade que o SUS tem de vacinação, a gente vive um processo muito grande de lentidão. Mas, além disso, de fazer algumas perguntas e a gente conversar um pouco sobre os riscos no atraso da segunda dose e os riscos nessa vacinação tão demorada que a gente está vendo, já estamos no meio do ano, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como médico, professor, pesquisador. Antes de você entrar, eu falei um pouquinho da sua especialidade em infectologia, muito associada aí aos estudos com HIV/AIDS, e agora, mais recentemente, por conta da pandemia da Covid-19, tem dedicado muito esforço ao estudo da própria Covid. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória antes da gente entrar nas questões propriamente. Ok. Oi, Igor, primeiro, assim, obrigado pelo convite, agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você, e justificar, me desculpar do atraso, que eu estava aqui no meu e-mail, procurando o e-mail do convite, e é tanto e-mail, cada vez mais a gente tem usado menos e-mail, então fui no e-mail, fui no WhatsApp, enfim, e agora você reenviou, eu acho que o Matheus me reenviou e consegui entrar, né, assim, eu nem sabia, eu não tinha lido, eu tinha entendido que ia ser na outra plataforma que não o Instagram. Então é mais uma dificuldade, porque eu tenho que montar meu celular, colocar o tripé, aquelas coisas meio chatas da tecnologia, mas sim, enfim, então cheguei com alguns minutos de atraso. Então, eu sou o Naito Pinambás, eu sou médico, sou infectologista, me formei em 86 na UFMG, foi na época que começou os casos de HIV, e eu sempre quis fazer infectologia,
uma outra cabeça para poder trabalhar na Amazonas, aquelas coisas, a gente sempre tinha ideia de trabalhar no norte de Minas, com a extosomose, doenças de Chagas, e na minha época, né, começou a pandemia do HIV, e eu já né, tinha interesse, era um desafio muito grande, entrei na infectologia, já na minha residência, atendendo os pacientes com HIV naquele momento, claro que, infelizmente, 100% de mortalidade, e eu acompanhei toda a trajetória da evolução da ciência. Eu fiz meu doutorado e mestrado no HIV e no doutorado sobre genotipagem do HIV, né, a importância da genotipagem nos pacientes que estavam falhando o medicamento naquele momento. E a linha, entrei na faculdade, depois do doutorado, na UFMG também, e minha linha de pesquisa continuou sendo HIV e AIDS, né, desde então. Temos algumas publicações já, né, li algumas publicações, e a gente estava no meio de uma grande pesquisa, um projeto extremamente, talvez um dos projetos que mais me mobilizou nos últimos anos, que foi o PrEP 1519, que é um projeto que tem financiamento da Unitaid, né, tem a Fiotec aí do Rio de Janeiro como parceira nossa, a UFMG, a UFBA e a USP em São Paulo. Nós começamos aqui um projeto que eu acho, como eu disse, extremamente relevante, importante e assustador do ponto de vista da prevalência da infecção nessa população tão jovem, né, meninas e meninos trans. E nós somos, né, atropelados pela Covid, a gente teve que remanejar, eu tive que me dobrar aqui, aí eu tive que, né, dedicar um tempo grande à Covid. Nossa equipe aqui, felizmente, é muito grande, né? Conto com os professores de seu, o professor Matheus, toda a equipe do PrEP que conseguiu suprir um pouco da minha ausência eventual ali. E veio essa pandemia, veio esse convite para participar dos comitês de enfrentamento da Covid na UFMG e na Prefeitura, e desde então eu tenho dedicado assim, muito tempo, eu mantenho o PrEP, nós temos uma reunião semanal entre nós aqui de Belo Horizonte e também dos 3 centros, quinzenal, mensal entre nós 3, né, nossos 3 centros. Mas claro que a minha dedicação maior agora tem sido nesse enfrentamento da pandemia, que tem sido talvez se a gente achava que o HIV era complicado, era difícil e tudo, e tem muita semelhança, né, Igor? Como a população, como os governantes se enfrentaram o HIV e como tem enfrentado agora, né? É assustadoramente semelhante, inclusive, os erros que nós estamos cometendo, que cometemos no passado e estamos cometendo agora, né? É assustadoramente semelhante e que nos deixa assim, poxa, né? A gente não consegue aprender com os nossos erros, é uma coisa que é difícil. É verdade. E falando em relação a esse dos próprios governantes, eu não tenho como não dizer, há mais ou menos uma semana, o atual presidente da República falou sobre a possibilidade do Ministério da Saúde suspender o uso obrigatório de máscaras para aqueles que já foram vacinados ou que já foram contaminados pelo vírus da Covid-19. Eu queria que você falasse um pouco em relação a essa fala, mais sobre a importância a primeira pergunta, a importância do uso da máscara no momento que nós estamos vivendo, né, da própria pandemia, no Brasil, a importância dela, embora a gente observe, né, outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, em que o uso da máscara ele foi, de certa maneira, descontinuado em espaços públicos, etc. Mas você vê movimentos já em Nova York de aumentar essa restrição, na Prefeitura de Nova York. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse... Eu sei que é uma ansiedade coletiva enorme, né, não poder usar mais máscaras em espaços públicos, mas, por outro lado, a gente tem uma questão epidemiológica, epidemiológico que nos diz justamente o contrário da necessidade não só de uso da máscara, como de reforço de medidas de contenção diante de aumento da taxa de transmissão que a gente vem observando. Queria que você falasse um pouco da importância ainda, né, do uso da máscara. Veja, assim, é lamentável, né? Eu acho que é lamentável, eu não vou falar muito, não gastar meu tempo falar dessa fala, dessa pessoa que está lá ocupando por hora o Palácio do Planalto,
Ele sempre jogou contra. Na verdade, há uma intencionalidade mesmo que a doença se espalhe. Isso foi provado, né, pelos trabalhos da nossa colega lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Deise Ventura e colegas, né? Ela mostrou realmente que havia uma intencionalidade do governo de fazer com que a imunidade alcançasse a imunidade de grupo, que com esse grau de letalidade, nós vamos chegar agora a 500 mil, e talvez em agosto a gente vai estar com 600 mil mortes, né? Muitas delas evitáveis. Mas, enfim, a máscara, né? Mesmo você veja, mesmo no Reino Unido, que tem uma vacinação mais ampla do que a nossa, dia 21 de junho agora, ia ser o dia que eles nominaram o Dia da Liberdade. Boris Johnson chegou e falou, dia 21 de julho é o dia da nossa liberdade, nós vamos para a rua sem máscara, né? E devido à ameaça da cepa Delta, da variante Delta, eles já recuaram. Semana passada havia uma sinalização que não ia liberar, e agora saiu um artigo no BMJ, que é o British Medical Journal, acho que ontem ou antes de ontem, afirmando que foi cancelado o Dia da Liberdade, foi adiado o Dia da Liberdade, e eles acham que o Dia da Liberdade dele, que é liberdade, né, assim, da máscara, né, e máscara em festas, e shows, e teatros, e cinemas, talvez vai ter que ser adiado para dezembro, né? Então, aqui a gente, no nosso meio, a gente está com uma dificuldade enorme de ampliar a vacinação. Avançou, é verdade, nós estamos avançando. Muda um pouco o perfil das pessoas que estão internadas. Aquelas pessoas que já tomaram 2 doses, elas diminuem a incidência em casos graves nos hospitais, são dados públicos, isso é uma notícia muito boa, né? Mas veja, a gente ainda tem um contingente enorme de pessoas que estão contaminadas, que estão suscetíveis, né? O vírus está circulando de forma muito intensa no Brasil. Nós estamos ontem, foi 80 mil casos de Covid num dia só, com 2.400 mortes, mais ou menos, voltando a subir a nossa média diária de casos e mortes, né? Mesmo que você esteja vacinado com 2 doses, você pode se infectar, mesmo de forma pouco sintomática, claro que vai te proteger, na maioria das vezes, da forma grave, mas você pode passar para os seus familiares, você pode passar no seu transporte público, no seu local de trabalho. Então, se não podemos, nesse momento, de forma alguma, abrir mão da máscara, a gente vai poder abrir mão da máscara, Igor. Eu acredito, espero, que talvez em dezembro, quando 70%, 80% da população esteja vacinada, talvez o nosso Natal esse ano seja um pouco menos triste do que foi do ano passado. Talvez tenhamos carnaval esse ano que vem, né? Torcendo muito para ter carnaval, que é uma festa popular, né, de grande importância para todos nós, né? Manifestações populares importantíssimas, né? Então, eu acredito que, de forma alguma, não é momento de tirar a máscara, muito antes, pelo contrário, sabe, Igor? Nós temos falado aqui nas nossas falas o tempo todo com a população, que sejam 2 máscaras, né? Eu falo população geral no ambiente não hospitalar, não de saúde, 2 máscaras bem posicionadas acima do nariz. Nosso calcanhar de Aquiles, né, sempre foi, agora mais do que nunca, é o transporte público. Eu acho que o Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, sofre com o transporte público. A população que tem que sair de casa para trabalhar, porque, né, se é um trabalho precarizado, se ela não trabalha, ela não traz o pão para dentro de casa. Então, essa população que está sendo mais atingida, ela tem que ter 2 máscaras de boa qualidade, caseiras, acima do nariz. Se não tiver aquele grampinho, Igor, a gente fala para colocar um esparadrapo para segurar a máscara. No transporte público, a gente tem dito para as pessoas irem em silêncio. No silêncio, transmite menos. Se eu estou só respirando, eu transmito menos do que eu estou falando. Então, em silêncio, chegou no trabalho, chegou em casa, lavar as mãos, né, imediatamente. Então, isso para reduzir danos, né? Reduzir danos. O certo era ter o transporte público de menos cheio, né, claro. Então, assim, aí é lamentável. E eu falo, para terminar essa primeira parte, sua primeira pergunta, aí, que, infelizmente, nós perdemos essa narrativa da máscara, né? Perdemos a narrativa do isolamento social, do distanciamento físico, da aglomeração. Infelizmente, o ocupante do Palácio do Planalto, ele jogou contra, né? Ele levou a dúvida, né? Ele levou a dúvida para a população. Claro, a população ela é vítima. Eu acho que cada 10 negacionistas, eu acho que 9 não são negacionistas raiz, vamos dizer assim. Eles buscaram a informação errada e estão precisando de uma informação correta. Então, neste momento, não é hora de abrir mão da máscara, de forma alguma. E eu acho uma das coisas que me chama a atenção, até mesmo que você citou o Dia da Liberdade, né, do Boris Johnson, etc., né, que tem, também um certo serviço o uso dessa expressão,
né, da liberdade, como se a gente estivesse, pelo contrário, Sim, né? Nesse momento, a liberdade é a nossa vida, a liberdade é isso, garantida, né, de uma saúde coletiva, bem de uma lembrado. proteção coletiva, etc. A máscara não é um símbolo de cerceamento, né? É um símbolo de solidariedade, um símbolo de compromisso, né, com consigo mesmo, obviamente, mas sobretudo com a comunidade, com o outro, com a Bem, sociedade. bem lembrado, Igor. Bem lembrado, isso mesmo. Então a gente, enfim, não é um dia da liberdade. Eu entendo por um lado o que essa expressão quer dizer, né, pela ansiedade que isso coloca, É. mas por outro lado, né, não. Engraçado, engraçado falar sobre isso, porque tem um estudo já mostrando que nos lugares onde tiveram lockdown, máscara e tudo mais, né, foi um estudo publicado mostrando que Coreia, Taiwan, Nova Zelândia, Singapura, eu acho que tem mais um país. A sensação que essas pessoas têm, né, é o contrário, não é de privação, de cerceamento da liberdade, eles se sentem menos coagidos. É interessante que você falou que vai ao encontro dessa pesquisa, mostrando que naquela população, naqueles países onde foi feita essa medida mais restritivas, eles sentiram mais livres, né, menos cerceados, porque agora Nova Zelândia acabou, né, a pandemia na Austrália, Nova Zelândia acabou assim, eles já estão tendo eventos em estádios, sem máscara, né, então assim, é ao contrário, muito bem lembrado isso. Foi infelicidade, mais uma infelicidade do Boris Johnson, eu acho, né, o primeiro-ministro inglês do Reino Unido. Exatamente. E tem algumas outras questões que eu gostaria de perguntar, além dessa, obviamente, que é muito candente, dessa questão da máscara. Eu fiquei muito impressionado. Você deu uma entrevista no ano passado, acho que em novembro, e ainda a gente estava vivendo aquele momento de estamos numa segunda onda, etc. E agora a gente está vivendo um momento de uma ameaça de uma terceira onda. E uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala foi superposição de ondas, né? Não dá para dizer necessariamente que há uma onda, a gente tá vivendo uma superposição, um Uhum, ritmo de aumento da transmissão e de contaminados, portanto, e também de uhum. doentes graves e mortes. Queria que você falasse um pouco sobre essa realidade no Brasil, se você consegue, por exemplo, ver algum impacto da vacinação. Você já falou um pouco sobre isso, né, em relação se há um impacto, mesmo que tímido, em relação a isso, que pode nos dar um pouco de esperança, mas nós estamos observando, né, até recentemente saiu mais um estudo do Empire College, faz esse estudo da taxa de transmissão do vírus, e mais uma vez a gente está acima do número 1, né, o que Uhum. diz aí, então, 1,07 aí, para um aumento muito significativo da quantidade de pessoas Aham. que estão em situação. Ou seja, né, de cada 100 pessoas com vírus no Brasil, outras 107 estariam infectadas, Contaminado. né, contaminados. Então, isso é muito, Uhum. muito. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação que o Brasil está vivendo e num contexto que a gente está chegando no inverno, né? Embora um inverno muito diferenciado, né, nas regiões do país, Uhum. mas que já tem como características as infecções virais, né? Uhum. Aquelas respiratórias, gripes, Sim, e etc. sim. Queria que você falasse um pouco desse contexto, o Então, contexto. tá. Então, Igor, olha só, quando a minha fala do ano passado é isso, gente, quando você pega as ondas, você pega a onda, por exemplo, de qualquer país que enfrenta a pandemia de forma correta, a Inglaterra, por exemplo, vamos pegar a Inglaterra, mesmo que ela tenha vacilado no primeiro momento, ela muda o curso. A onda ela vai e ela vai no vale, ela chega no vale, ela fica lá no vale, lá embaixo, e fica estável, depois sobe novamente. No Brasil foi o contrário, no Brasil nunca não foi o contrário, o Brasil nunca teve esses vales, né? Era uma onda, estabilizava, não caía um pouco, ficava no platô, ficava num planalto, subia 10 degraus, descia 4 e liberava. Aí subia mais 10, descia 2, liberava. Então, veja, é mais uma imagem de uma inundação.
né? A inundação está no nosso peito, tem hora que está abaixo do nariz. E aí, literalmente, em final de março, início de abril, ela tampou o nosso nariz. Muitas pessoas morreram afogadas, né? Sem assistência médica. Sem assistência médica, não foi o pior momento da pandemia, foi final de março, em abril. A gente tem receio que possa piorar. Eu espero que não, eu acho que não vai piorar como foi abril e maio, mas vai ser tão ruim quanto. Veja, a gente está numa situação muito grave ainda. A gente está nessa... não dá para falar terceira onda, porque nós fomos na segunda onda, estabilizamos e caímos um pouco, Igor, pouco. Nós estamos mantendo no Planalto, num nível muito alto. Nós voltamos a subir a média de casos, deve em torno de 64 mil casos diários, e a média de óbitos que chegou a ser 2.400, agora está 1.800, deve ter subido um pouco essa semana. Veja, 1.900 mortos por dia, Igor, é muita gente. Num país como o Brasil, mesmo com a população tão grande, territorialmente tão grande, em números absolutos, os Estados Unidos é o primeiro país em número de mortes. Nós vamos passar os Estados Unidos em agosto, né? E a população dos Estados Unidos é 60% maior do que a brasileira. Pra você ter uma ideia, a China, durante todo o processo da pandemia, ela teve 5 mil mortes. 5 mil mortes a gente consegue em 4 dias no Brasil, sabe? Então, assim, a gente está numa situação muito grave. Continua, na verdade, uma situação muito grave. E nos gráficos, os dados do boletim da Fiocruz, da InfoCovid, né, que solta aí toda semana, indicam isso, essa tendência que você disse, que nunca baixou de 1, né, está próximo de 1, 1.07, ou seja, a gente está no meio do inverno, como você bem disse, que transmite outras viroses, né? A campanha de vacinação da influenza foi pífia, mais uma vez foi pífia, né, com baixa adesão por vários motivos, né? Então, você tem circulando, pode estar circulando outros vírus da influenza. Nas questões das crianças, tem um vírus respiratório sincicial, que os dados dão conta que maio, junho e julho são meses que as crianças vão para os hospitais por conta de bronquiolite, por conta do respiratório sincicial, que vai impactar na internação, vai impactar ainda mais o sistema de saúde. Um sistema de saúde tem 1 ano e 6 meses, combalido, né, bombardeado, né, como se fosse uma guerra mesmo. Então, tem 1 ano e 6 meses, estão recebendo bomba. Pelo menos a equipe de saúde agora está vacinada, mas está exausta. Toda a equipe de saúde está exausta. Não se fala mais, só fala de Covid, né? E as doenças crônicas estão começando a dar as caras, né? Com 1 ano sem controle. Então, tem diabetes descompensado, renal crônico descompensado, tem aqueles problemas de pulmão descompensados, que tem mortes acumulando por conta dessas doenças, né? Então, se a situação brasileira ela é dramática por conta de que fala-se vacina, a pessoa fala, acabou a pandemia, né? Vamos pegar o exemplo do Chile, né? O Chile começou a vacinar, liberou geral e aumentou. O Chile, proporcionalmente, Igor, tem mais casos por 1 milhão de habitantes que o Brasil, Chile e Uruguai, né? E a mortalidade aumentou. Aí você vai ver a notícia boa, se é que pode dizer notícia boa, no Chile e no Uruguai. Quem está morrendo lá no Chile e no Uruguai são as pessoas que não foram vacinadas, ou seja, a vacina lá no Chile foi a Coronavac também, a Pfizer, protegeu quem está vacinado, né? Mas assim, tem vários trabalhos, você deve ter acesso a esses trabalhos, tem 2 trabalhos, saiu agora no JAMA, que é uma revista de grande impacto, mostrando que a vacinação sem as medidas não farmacológicas vai aumentar o número de casos de Covid. Porque você precisa de vacinar muita gente e a vacina tem que ter o seu efeito, né? Tem pelo menos 30 dias para fazer um efeito. E a Coronavac precisa de 2 doses, né? Com intervalo de 30 dias. Né? A Janssen, da Oxford e da Pfizer, que nós estamos usando aqui no Brasil, ela com 30 dias já dá uma proteção bem razoável, né? E, claro que tem que tomar a segunda dose dentro de 12 semanas, mas com 30 dias já te protege um pouco, mas demora 30 dias. Então as pessoas tomam vacina e já se expõem ao vírus, né? E às vezes até adoecendo de forma grave. Então nós temos que manter a vacinação e temos que manter as medidas não farmacológicas, como eu disse, até pelo menos reduzir a circulação viral, aquela taxa de incidência, que é o número que a gente tem que olhar, número de casos diários, né? Reduzir e 70% a 80% da população vacinada. Aí sim a gente pode, né, partir para o abraço, literalmente, vamos dizer assim, né? Com menos receio de espalhar a Covid. Com certeza, com certeza. Você tocou agora em pontos bem importantes, né, especialmente numa dimensão
da manutenção da vacinação com as medidas não farmacológicas que envolvem, além do distanciamento social, o uso da máscaras e ambiente com um enorme quantitativo de pessoas. E por outro lado, né, enquanto a gente tá vendo isso, e essa própria dimensão da vacinação, com alguma demora no país, etc., a gente vê, né, um tímido avanço da vacinação somado a uma explosão da não adoção das medidas não farmacológicas. Né? E pode parecer, ouvindo aqui, e eu falando sobre isso, quase que uma bomba armada em relação a isso. Né? Quer dizer, então a gente tem uma redução do uso uma tímida das vacinas. Eu queria que você falasse a gente viveu, né, nos últimos meses um atraso na vacinação da Coronavac por inúmeros motivos, inclusive de relações internacionais. Inúmeros motivos, a gente viveu atraso, não tem a ver diretamente com o Butantan, tem a ver com inúmeras outras questões que envolvem relações internacionais, os nossos insumos, etc. Mas também estamos observando agora uma quantidade de pessoas que não estão retornando à vacinação. Vou falar um pouco do campo de expertise. Isso tem muito a ver com a falta de campanha, né? Com a falta de... A gente não viveu essa pandemia com campanhas específicas, desde sobre o uso de medidas protetivas e também nem sobre a própria vacinação em si. Queria que você falasse sobre isso, quer dizer, não só o risco no atraso, mas também os riscos associados ao não retorno para a dose. Isso é fundamental, isso você falou bem, né? Você disse que a gente não tem visto a campanha. Eu acho que de cada 5 pessoas que tomaram a primeira dose, uma não voltou para tomar a segunda dose. Né? Assim, isso é muito preocupante. E claro, gente, que os fatores aí, eu acho que tem muito. Eu não estou vendo campanha. Né? Eu não vejo campanha de vacinação com a Covid. Muito antes, pelo contrário, mais uma vez, a presidência da República falando que a Coronavac ela não tem eficácia, não tem estudo comprovado de eficácia. Ou seja, ele joga mais, apaga lenha, apaga o fogo com querosene. Ele está apagando fogo com querosene. Eu acho que ele realmente está prestando um desserviço, uma coisa, um escárnio com a população que ele deveria proteger. Né? Então, isso também acho que dificulta a adesão, a volta à segunda dose da Coronavac. Eu falo Coronavac, porque a Coronavac definitivamente precisa de 2 doses. Né? Ela precisa de 2 doses com intervalo de 30 dias para atingir um nível de anticorpo interessante. A AstraZeneca da Pfizer, nós temos esse intervalo de 12 semanas. Claro que tem que ter a segunda dose dessas duas. É claro que a segunda dose é como se fosse um reforço. É um reforço, na verdade. Né? Você produz um nível de anticorpo, com a segunda dose você dá um booster, você dá um aumento impressionante do nível de anticorpo. O risco de você tomar a primeira dose, além do risco pessoal, tomar só uma dose, Igor, além do risco pessoal de causar infecção e, às vezes, eventualmente ter um quadro mais grave, você produz um nível de anticorpo pequeno, aí o que pode acontecer? Você pode favorecer a mutação viral. O vírus já começa, essa é a arma que eles estão usando, então eu vou fazer, aleatoriamente, ele faz aquela mutação viral na proteína da espícula do vírus, né, a gente chama de proteína S, e ele cria resistência contra aquela arma que seria a vacina. Aí criando novas variantes. Né? Então, você veja, do ponto de vista de saúde pública, é uma tragédia. Você tem uma população... É como se fosse tomar antibiótico de forma inadequada. Né? Era para tomar de 12 em 12, você toma uma vez a cada 2 dias, por exemplo. Igualzinho o antiviral do coquetel do HIV, você toma de forma errada, o vírus aprende a sair daquele medicamento. Então, o Covid também, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, se você tomar uma dose pequena e não tomar a segunda dose, quer dizer, se tomar uma dose não produzir anticorpo adequadamente, caso você se infecte, além de você ficar doente e poder morrer, você vai favorecer, né, o aparecimento de mutações. Então, realmente, é uma tragédia, sabe? Eu sinto falta do Zé Gotinha fazendo a campanha 24 horas por dia,
né? Saudade do Zé Gotinha com máscara fazendo com a cabeça da nossa população, né? Também, isso é realmente saudades da Gotinha e desse tipo de campanha que é tão importante, né, momento. Eu queria mudar bem rapidamente o tema em relação e falar um pouco da sua atuação no comitê da Prefeitura de Belo Horizonte, né, que desde o ano passado você vem participando desse comitê de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Que você falasse um pouco dessa experiência, que é certamente uma experiência, né, como cidadão, mas também como médico, professor, pesquisador, uma experiência muito importante, significativa, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Queria um pouco dessa experiência e como que se deu e vem se dando essa relação com o poder público. Eu acho que Belo Horizonte, com todos os percalços que sofreu, se tornou um certo exemplo para o Brasil, né, com medidas de lockdown, de contenção, que reduziu de maneira significativa a transmissão do vírus em contextos muito adversos no resto do país. Belo Horizonte menos desconfortável e menos trágico. Né? Queria que falasse dessa relação com o poder público e da própria importância desse diálogo da ciência, da universidade, com o poder público, um diálogo que é consultivo, mas um diálogo que também é respeitoso, e respeitoso, inclusive, na hierarquia que envolve o conhecimento científico em relação a algumas medidas que devem ser tomadas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Sobre essa... Sim. Então, assim, foi uma honra, né, quando eu recebi o convite, né, eu lembro direitinho o secretário, o Dr. Jacques, me chamando, foi dia 16 de março do ano passado. Então, claro que é uma honra muito grande. Quando eles nos chamaram, eu achava que a gente ia ter um papel secundário, assim, papel não tanto protagonismo, mesmo porque a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, talvez, sem desmerecer as outras secretarias do Brasil afora, talvez o SUS BH seja um dos SUS de capitais, talvez um dos mais bem estruturados, que vem a construção antiga, né? Que o Calil, claro, que fortaleceu ainda mais, mas você vê da época do Patrus, lá na década de 90, o prefeito Célio de Castro, o Fernando Pimentel, e agora o Calil pegando, né, soube pegar esse bonde andando, vamos dizer assim. Então, os técnicos, colegas nossos de lá da Secretaria Municipal de Saúde, eu conheço vários deles, né, são extremamente capacitados, né, enfrentaram, aqui em BH, como todo o Brasil, enfrentamos pandemia de dengue cada 3 anos, aqui em Belo Horizonte teve a febre amarela, nós temos a riquetiose, temos a esporotricose, enfim, esse problema de pandemia, de como enfrentar os nossos colegas, realmente não tem dúvida nenhuma. Acontece que teve uma outra dimensão, né? Eu acho que seria não seria tão assim importante assim, a nossa participação, e deixar bem claro, sabe, Igor, que andou se espalhando nas redes sociais, que nós recebemos, né, uma quantia de R$45 mil da prefeitura. Quem dera, né? Apareceu o Olerite com o meu nome lá, recebendo essa quantia. Deixar bem claro que nós 3 colegas, eu, Carlos e Estevam, somos voluntários, né? Eu acho que no meu ponto de vista, eu sou funcionário público federal, full time, né? Eu estou dedicação exclusiva, mas então eu acho que eu estou fazendo um papel de funcionário público, né? Com muito orgulho, né? E muita honra nesse papel que eu estou. Então, de uma certa forma, eu recebo, né? Claro que eu recebo da Universidade Federal de Minas Gerais, mas o meu tempo ele é full time nesse espaço todo aí, então, de certa forma, eu recebo meus honorários, né, como funcionário público, como eu disse, com muita honra e orgulho. Então, é voluntário. Eu acho que o prefeito e a prefeitura, de uma vez, quis trazer a academia para o comitê e as sociedades civis, né, que é um colega, o Carlos, é da Sociedade Brasileira, de infectologia, e o colega Estevão é da Infecto também, da Sociedade Mineira de Infectologia. Então, foi bem representado. É claro que poderia ser ampliado, questão de gênero, isso é uma questão que a gente pode discutir em outros momentos, assim. Mas é interessante que eu tenho dito que Belo Horizonte tem um prêmio de consolo. É um prêmio de consolo, porque nós estamos com 5.400 mortes, é a capital com 1 milhão de habitantes, a cidade com 1 milhão de habitantes que tiver menos mortes por 100 mil habitantes. Então, é um prêmio de consolo. Eu acho que
nesse cenário, né, da pandemia, eu tenho dito que também que, sabe, que em terra de cego, quem tem o olho é rei, né? E o prefeito, ele escutou a ciência. Ele simplesmente escutou a ciência, seguiu a ciência, né? Lembrando que ele foi eleito no ano passado com 66% dos votos. Ano passado ou ano retrasado? Nem sei mais, ano passado. Ele foi eleito no primeiro turno, quer dizer, a população o apoiou. E claro também, né, Igor, que assim, tem uma fala de um médico nosso, colega senegalês, que ele enfrentou a pandemia do Ebola, e ele disse uma fala mais ou menos assim, né, que o Ebola lá, foi uma crise grande no Ebola no leste africano, no oeste africano, no Golfo da África ali, que a ebola foi enfrentado com a ciência, com a técnica, mas muito mais com a construção do consenso. Né? E a gente, nesse ambiente que nós estamos vivendo, desgarçamento das relações, não tem uma ambiência política para poder fazer os acordos, os consensos, né? A prefeitura conseguiu levar a pandemia, de uma certa forma, que eu falo, um êxito, um sucesso bem relativo, né? Mas chega um determinado momento, depois de um ano, a sociedade não aguenta mais, sem um apoio da política federal, sem apoio, sem política federal de enfrentamento, de medidas protetivas, como você disse. Não só incentivar um lockdown na hora certa, mas a campanha de máscara e, mais importante, o apoio financeiro, né? Auxílio emergencial, que imagina, nesse cenário de trabalho precarizado que nós estamos vivendo, não de agora, o trabalhador ele tem que sair para trabalhar. Né? Então não dá para falar assim, fique em casa, porque em casa vão morrer de fome, sabe? Tipo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então ele sai para trabalho, se expõe, né? E nós aqui na cidade de Belo Horizonte, todos, né, os entes aqui do poder público, enxergando essa situação dramática que a população está vivendo, questões até de fome, né? Aumento da fome, da miserabilidade. Em Belo Horizonte, a gente anda na rua, deve se repetir em todas as capitais do Brasil, o número de pessoas morando na rua é assustadoramente alto. Né? Então a prefeitura começa a flexibilizar antes da hora. Lógico que não era o momento ideal de flexibilizar. Mas como que eu vou deixar a pessoa passando fome? Era isso, passando fome. Então nós abrimos a cidade a última vez, né, que a proposta foi dia 22 de abril, e por nossa... Aí eu já vou emendar na outra pergunta que você ia fazer, que eu não sei se você fez, e por nossa sorte ou nossa surpresa, a coisa não piorou, sabe? Ela ficou naquele patamar alto, né? O nosso índice está 0,94, a nossa taxa de transmissão, a nossa taxa de ocupação hospitalar, ela se manteve, está se mantendo entre 75% e 80%. Uma vez, um dia cai, outro dia sobe, um dia cai, outro dia sobe, né? E muda o perfil, né? Muda o perfil dos nossos pacientes, como bem mostrou o boletim da Fiocruz, e a gente se repete esses dados aqui, são crianças, são pessoas de 60 anos a 40 anos que estão ocupando leite de CTI, que estão, infelizmente, estão morrendo. Ou seja, a vacina na população acima de 60 anos está proteger a população das formas graves. Né? Então, assim, veja, a gente teve que flexibilizar nesse momento, que a gente não acha que não era o momento ideal, muito por conta também do próprio inverno chegando, né? E contando assim, com o bom senso, né? É difícil contar com o bom senso da população de evitar aglomerações indevidas, desnecessárias, não indevidas, né? As desnecessárias, eu falo, festas, botecos fechados, enfim, porque já basta o transporte público para poder, né, nos colocar em risco dessa população. Mas a experiência foi interessante, como disse, muito me honra, talvez é um trabalho que nunca imaginei que eu ia desenvolver, talvez os mais complexos e difíceis, né, um desafio, sim, gigantesco, né? Gigantesco e cansativo também, mas eu acho que, só para terminar, como ente público, né, como funcionário público, muito me honra estar nesse papel e a gente tenta desempenhar da melhor forma possível, né, da melhor forma possível. Tentar dialogar com todo mundo, estabelecer esses consensos, né, que é muito importante. Muitíssimo importante. Como você disse, estabelecer consenso, ainda mais num contexto tanto de censo, tanta polarização e de tanta desinformação. É um desafio muito grande, quer dizer, e uma desinformação que às vezes vem do próprio excesso de informação, né? Excesso, ficam perdidas em relação, como você falou no início da nossa conversa, não necessariamente todos os negacionistas são
mau caráter, ou estão com interesse, Uhum. né? Tem uma questão de excesso da informação, de não saber seguir. Eu estou recebendo aqui uma questão de mensagem, não sei se você está conseguindo ver, de elogio em relação à gestão, de elogio em relação ao comitê, e a mensagem, não tem como não fazer essa pergunta, em relação à possibilidade da pandemia, né? Se é possível, diante do que a gente está vivendo, prever para a pandemia, a contar do ritmo ainda lento. Esperamos que cada de outras, como da Janssen, acelere um pouco esse ritmo no segundo semestre, mas Uhum. ainda lento de vacinação. Queria que você falasse um pouco dessa possibilidade de fim, né, da pandemia. É muito difícil falar de fim, uma coisa, É, mas é uma coisa recorrente. Ela é feita para, né, os uhum. pesquisadores. Né? É. Então, Igor, é uma pergunta muito, né, que vale, é uma pergunta valiosa essa, né? Olha, a gente vai, primeiro assim, a gente não vai ficar livre do SARS-CoV-2, né? Ele veio para ficar, ele vai ser sazonal. Daqui a uns 3, 4 anos, mais ou menos, mais, um pouco menos, ele vai ser um vírus respiratório que vai nos afligir a cada outono. Depois ele vai ser sazonal. Neste momento ele não é sazonal, né, gente? Sazonal é aquele vírus que aparece em determinadas épocas do ano. Então, eu acho que nós vamos estar nessa crise, que eu acho uma crise humanitária e sanitária mais intensa, todo este ano 2021. Eu acredito que talvez a partir de janeiro, com a população, com a cobertura vacinal em torno de 70%, né, a gente vai diminuir muito, né, a taxa de ocupação de leito, vai diminuir muito a mortalidade, mas o vírus vai circular entre as populações não vacinadas. Então, por isso que é importante começar, a partir de vacinar a população acima de 18 anos de idade, avançar na população criança de 12 a 18 anos, até mais novas, crianças de 5 a 12 anos também. Claro que as pesquisas estão em andamento, e claro que eu acho que vai ser aprovada a vacina nessa faixa etária. Né? Claro que vai ser. Eu acho que não é prioridade, porque a mortalidade, a letalidade nessa faixa etária é 0,004, né, que é baixo. Né? Mas é uma população que pode perpetuar a infecção. Então, eu acredito que nesse cenário mais dantesco, né, a gente vai manter esse ano todo ainda. Né? Assim, muito por conta da não ação, né? Ou da ação ao contrário. Né? Acho que a ação no sentido de criar o caos, né? do governo federal. O Ministério da Saúde não tem um plano, não tem, não vai ter e não vai fazer esse plano. O plano dele era o kit Covid, né? que infelizmente não funcionou. Então, assim, eu acho que esse ano todo ainda nós vamos ter uma crise. Os dados dão conta que talvez setembro, agosto, vamos chegar a 600 mil mortes, né? A vacina, como você disse, eu acho que o semestre que vem vai ampliar muito. A Fiocruz aí no Rio vai começar a produzir a AstraZeneca e em setembro a Coronavac vai ser produzida no território brasileiro, todo o seu processo a partir de setembro. Então, eu acho que sim, com 1 milhão de doses por dia, a gente, sabe, até o final do ano a gente fica um pouquinho, a gente respira, desculpa o trocadilho, respirar mais aliviado. Mas eu acho que a gente vai ter que conviver com esse vírus, talvez tenhamos que vacinar a cada ano, como a gente faz para a gripe, né? Mas nesse cenário mais caótico, eu acredito que esse ano todo ainda, sabe? Não, eu tenho a mesma sensação que a sua. Acho que esse ano todo vai ser marcado por isso. Claro que acho que gera muita ansiedade para quem está no trabalho remoto, que tem inúmeras dificuldades também. Uhum. Tá, nos próprios estudantes, né, que estão sem nas universidades, sem ir para aula presencialmente. Isso, enfim, reconfigura a lógica. É um ensino remoto emergencial, porque nada desse conteúdo foi previsto para ser dado, né, que está sendo adaptado de maneira emergencial. Acho que tem Uhum. desafios aí enormes, para além do, como você bem colocou, né, é uma crise humanitária, né, envolve Uhum. pessoas com fome, pessoas sem saber o que comer, um aumento absurdo do desemprego, um aumento do valor da cesta básica grande, ó, carnes,
A gente está vivendo uma crise de vários níveis, assim, né? Durante a Covid, por conta dela e não só, né, um conjunto muito grande de crises sucessivas. De qualquer maneira, antes de encerrar, eu gostaria de sei do seu tempo, da disponibilidade, queria agradecer imensamente você ter podido participar e diante de tantas pesquisas e tarefas que você tem desenvolvido, ter podido ter tempo para compartilhar sua experiência, conhecimento aqui conosco. Queria Uhum. agradecer várias dúvidas e questões que foram sanadas, dizer para todo mundo que está aqui, quiser compartilhar, ela está disponível tanto no canal de GTV quanto no canal do YouTube da Memória, para quem quiser. É importante que a gente possa fazer um trabalho de disseminação de informações baseadas em pesquisas, baseadas Isso. em experiências empíricas. Isso é muito importante. Queria te agradecer. Passo a palavra se você fazer alguma consideração ou dizer algo que eu não tenha perguntado, É. enfim. Não, eu acho que, como eu disse, eu agradeço, acho que é quase uma obrigação nossa, sabe, contribuir para esse debate, esclarecimento, nós temos que ocupar esses espaços, né? Eu acho que é nessa militância no mundo virtual que nós temos que dar um jeito de disseminar a ciência, o diálogo, né, o consenso, né, aprender com a população aprender com a gente. Então, sempre, quase que eu digo que é quase que uma obrigação, né, esses convites, né, ainda mais da instituição aí que você está representando, a gente tem que participar e disseminar isso, e como eu disse, de cada 10 negacionistas, 9 estão mal informados, ou desinformados, vamos dizer assim. A gente consegue resgatá-los, né? 10% é que você disse, é mau caratismo mesmo, né? Oportunistas mesmo, infelizmente, com muita gente do CFM, né? Eu acho que até eu queria falar sobre o papel lamentável do CFM nessa pandemia, botando pano quente, né, nas políticas desastrosas do governo federal. Então, assim, é muito lamentável, sabe? Eu acho que nós não representa uma grande parte da população de médicos brasileira, né? Tem a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, tem uma Rede Nacional de Médicos Populares que não estão representadas no CFM, e nós precisamos renovar essa galera lá, porque essa galera está, assim, sabe, vergonha alheia, né? Para não dizer outra coisa, né? Mas dizer isso que nós temos ainda. A notícia boa para terminar, né? Terminar com a notícia boa, que a vacina está, e nós estamos todos na fila de vacina aí. Todos nós estamos na vacina, na fila, mais alguns meses, né? A população acima de 18 anos de idade vai ser vacinada, protegida, e quem sabe a gente pode fazer um big carnaval o ano que vem no Rio de Janeiro, Recife, Salvador e aqui em Belo Horizonte, e abraçar e beijar muita gente. Um abraço, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E um abraço a todos e a todas.